Que esta seja mais uma manhã feliz para todos nós, né? Momento de meditação, de reflexão para todas as nossas necessidades. Lembrando que esta atividade não tem a função de esgotar o assunto, né? Mas de promover uma reflexão para que a gente possa analisar o restante aí de acordo com a realidade de cada um. Nós estamos trabalhando a obra O Autodescobrimento, uma busca interior de Joana de Ângeles, que faz parte da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, que ajuda a nossa autocompreensão, ou seja, a compreensão de nós mesmos e também a compreensão do próximo, a convivência com o nosso semelhante. A grande finalidade da existência. Nós viemos à Terra para desenvolver o nosso sentimento, para melhorar o nosso sentimento, para conquistar virtudes, aprender a conviver com o outro. E dessa maneira, conseguimos atender o desiderato da nossa existência, que é a nossa evolução. Rumo aonde? A angelitude, né? Nós temos aí uma escalada ainda longínqua na direção de Deus, podendo conviver com Ele, claro, desde agora. Muita gente diz assim, mas eu não consigo sentir a presença de Deus, não sinto Deus em mim. Lembrando um fragmento de uma palestra que nós fizemos esses dias, quando conversávamos sobre esse assunto, e a espiritualidade nos colocou um pensamento muito interessante, dizendo que o homem, até a vinda de Jesus, não conhecia Deus. Conhecia um senhor dos exércitos, alguém que fazia barbaridades com o povo, né? Coitado do povo que tinha que enfrentar um jugo terrível, né? De um Deus dominador que impunha castigos, aquela coisa toda. E Jesus vem falar de um Deus de amor. Mas o povo as pessoas da época, como até hoje também, não conheciam o Criador. Nunca tinham tido no coração uma experiência de Deus. E Jesus, então, ele dá um endereço de Deus. Mas quando nós analisamos a mensagem dele, nós verificamos que ele é o próprio endereço de Deus. Porque depois ele diz, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, ou seja, se para ir a Deus tem que passar pelos ensinamentos dele, tem que viver o que ele ensinou, então ele é o endereço de Deus. Então, se a gente quer saber onde está Deus, temos que seguir um endereço que é o próprio ensinamento do Cristo, a própria vida dele, a maneira dele ter vivido, como ele nos ensinou. Ele é o caminho, ele é a direção, né? Então, a experiência divina em nós, ela precisa ser buscada. Ou seja, cada criatura necessita de Deus, mas não sabe. Mesmo o homem que não acredita, que diz que não confia em Deus, que não acredita em Deus, ele precisa e todos precisamos. A nossa filiação é divina. Mesmo que a gente negue a paternidade, o Pai existe. Não tem como ele não existir. Nós não nascemos de chocadeira aqui na Terra. Temos um Pai terreno. E também, como criaturas espirituais, também temos uma paternidade, que é Deus. Agora, à medida que nós vamos nos entendendo um pouco mais, melhorando os nossos sentimentos, nós vamos tendo oportunidade de nos aproximar mais de Deus, que está onde? Dentro de nós. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, não é fora, né? Nós não vamos encontrar isso em culto nenhum, em expressão religiosa nenhuma, em lugar algum, mas dentro da gente mesmo. Então, se nós estamos, de alguma maneira, desconectados da felicidade, da paz, da harmonia, da alegria, é porque estamos desconectados de Deus, embora Ele esteja dentro de nós. Sem essa conexão, sem essa ligação, nós somos incompletos. O homem sem Deus é uma parte só. Ele é incompleto. Ele é só a sua materialidade, enquanto que nós temos duas naturezas, uma material e uma natureza espiritual. Se nós desconectamos dessa natureza espiritual, passamos a viver só a outra, que é a natureza material. E os enfrentamentos materiais, sem essa ligação com Deus, ele se torna uma coisa insuportável. Porque quando a gente olha para dentro, a gente não gosta do que vê. As nossas imperfeições, elas nos expõem. São feridas abertas, marcas que não agradam, né? Que trazem dificuldades. Agora, o semelhante, o outro, né? A outra pessoa que está conosco em nossa vida, em qualquer sentido que seja, é justamente onde nós vamos fazer o exercício de Deus. Onde nós vamos fazer, na cartilha da natureza, o exercício de Deus? No próximo, através do próximo. Quando fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. E se ele é o endereço de Deus, então
quando fazemos ao outro um benefício, alguma coisa de bom, quando convivemos bem, quando conseguimos viver bem amando o semelhante, nós estamos na direção do Pai, conseguindo sentir Deus em nós. Aí sim, aí nas horas difíceis, nos enfrentamentos, a gente pode até sofrer, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda subjuga muito as nossas emoções. Mas se nós estivermos conectados com Deus, mesmo assim nós conseguimos caminhar. A gente consegue caminhar, senão não conseguimos. A gente tromba em muralhas muito altas que a gente não consegue transpor, que é a muralha da nossa materialidade, do lado material da nossa expressão humana, que é querer viver para as glórias do mundo, para as coisas que o mundo dá. Nós precisamos, claro. Todo mundo precisa das coisas que estão do lado de cá. Mas não pode esquecer que nós não pertencemos ao lado de cá. Nós pertencemos ao lado de lá. Somos seres eternos, transitando ora no corpo, ora fora dele. E vamos voltar para o corpo. E as condições que nós estaremos aqui, elas serão as mais diversas possíveis. Já tivemos na Terra das diferentes formas que se pode imaginar. Fomos homens, fomos mulheres, fomos pais, fomos mães, fomos avós, fomos ricos, fomos pobres, fomos conquistadores, fomos destruidores. Já fizemos coisas que, só a vida de cada um de nós dá uma obra de páginas que não seriam possível de ser lidas. Tamanha a dimensão que seria esse livro, essa obra, de cada um. Imagina a obra da humanidade. Cada pessoa tem um livro da sua história que não caberia em biblioteca alguma, de forma nenhuma. Não haveria papel no mundo para escrever toda a história da vida de cada um, individualmente. Desde o momento que saímos das mãos do Criador, até o momento que nós estamos, nós enfrentamos milhares e milhares e milhares de anos, reencarnando, aperfeiçoando, e vamos para frente também milhares e milhares e milhares de anos, até quando tivermos deixado todo o jugo da matéria, quando a matéria não significar para nós, mas nem como expressão física, quanto mais como jugo, como vontade. Então, nós precisamos começar a pensar um pouquinho já desde agora sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. E é isso que este capítulo que nós estamos estudando, que é o ser emocional, trata, E continuando as reflexões que nós estamos fazendo, aqui diz assim, que inicialmente cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade, para identificar se ela se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. Nós estamos emocionalmente a serviço das nossas paixões ou a serviço da nobreza do sentimento que nós temos que conquistar? Basta a gente avaliar como nós estamos sentindo a vida. Se a vida é leve, é suave, apesar das dificuldades, dos enfrentamentos, a gente sempre se levanta, a gente consegue caminhar, não sobra ressentimento contra ninguém, mágoa contra ninguém, ódio contra ninguém. Se não tiver no coração nada, nenhum pesar contra quem quer que seja, nenhum pesar com a vida que nós vivemos, nenhum pesar em relação a Deus, então a nossa emotividade está sobre estímulos enobrecedores. Mas se por acaso tem mágoa, tem ressentimento, tem ódio, tem indiferença, tem aversão, tem qualquer coisa em relação a quem quer que seja, ou a Deus, Então nós estamos a serviço das nossas paixões. E aí é onde nós nos detemos. Com os estímulos enobrecedores a gente cresce. Com os estímulos sob o controle das paixões, a gente estaciona. A gente fica no lugar. Ninguém regride. Quando nós vemos uma pessoa, por exemplo, ter uma atitude intempestiva, a gente fala, fulano degenerou. Como que o fulano pôde fazer isso, Uma pessoa tão nobre, tão elevada, teve aquela atitude? Não. Se a pessoa teve aquela atitude, então ela não era tão nobre, tão elevada. Nós a víamos em sua manifestação exterior, mas por dentro ela deu acesso àquilo que ela é, e não àquilo que nós imaginávamos que ela fosse. Porque o homem bom é incapaz de fazer qualquer coisa contra quem quer que seja, ou se rebelar em qualquer sentido que possa ser imaginado. Porque a rebeldia é próprio de quem está a serviço das paixões. Quem que é o rebelde? Aquele que não aceita as coisas como elas são. E a aceitação, como ensina o Espiritismo, não é cruzar os braços. Uma coisa não está boa, eu vou cruzar os braços e vou esperar cair do céu as coisas. Não, pelo contrário, nós temos que trabalhar muito
dedicar muito o nosso esforço, as nossas energias na Terra para crescer materialmente e espiritualmente. Então, aquele que cruzar os braços, claro que não vai crescer. Mas se as reações diante da vida e das coisas são sempre negativas, se primeiro nós temos um impulso negativo, temos uma emoção, uma emotividade negativa, para depois a razão funcionar e o sentimento funcionar, então estamos ainda a serviço das nossas paixões com algum conteúdo já de razão, com algum esboço aí de virtude, que faz com que a gente retome o caminho. Aquele que não consegue retomar o caminho, está exclusivamente a serviço das suas paixões. E as paixões, segundo a obra de Joana de Ângeles, elas são enceguecedoras, ou seja, vocês já ouviram aquela afirmativa das pessoas? Fulano ficou cego de ódio, de raiva e fez tal coisa, né? É uma expressão correta, porque as paixões cegam. A emotividade provinda do orgulho, por exemplo, quando ferido, ela cega. Quando a pessoa vê, já foi, já fez. A sua emotividade ficou a serviço da sua paixão. Nós temos que assumir o controle das nossas emoções. Por quê? Sem o controle delas, a nossa vida está à mercê das nossas paixões, né? E a Joana chama as paixões de dissolventes. Ou seja, as paixões nos dissolvem, elas nos diluem e impedem que nós nos manifestemos como deveríamos. Ao invés de sermos íntegros, nós nos dissolvemos e manifestamos comportamentos os mais estranhos possíveis nas várias situações que vamos sendo desafiados. Então tem pessoas que são conhecidas por serem intempestivas, desequilibradas, pessoas que você tem que ter cuidado quando fala com ela, porque as reações dela são sempre as mais estranhas possíveis. Essa pessoa está sob as suas paixões, que é dissolvente, ou seja, vai diluindo a criatura, vai dissolvendo-a espiritualmente falando. E todos nós podemos entrar numa caminhada assim, se não tomarmos cuidado, né? Então, a primeira ideia da Joana de Ângeles de hoje, ela pede para a gente realizar uma avaliação de como anda a nossa emotividade. Como é que nós estamos nos comportando emocionalmente? Desafiados, como é que a gente reage? Ou como é que a gente age, né? O que sai de nós? Nós estamos sob o império das paixões ou sob os estímulos enobrecedores? O que é um estímulo enobrecedor? Quando ofendido, ao invés de reagir, no momento a pessoa pode até ficar angustiada com a dificuldade do outro, mas imediatamente ela dá um jeito de encontrar uma desculpa para a ação do outro. Não, fulano não deve estar bem, ele não deve estar passando por um período bom, por alguma coisa, por isso que ele é assim, ele não é assim. Então o homem bom, ele sempre encontra uma desculpa que possa minimizar o efeito do mal que o outro tentou lhe fazer. Ou esse mal não o atinge de maneira nenhuma. Como perguntado a Gandhi, se ele perdoava os seus inimigos, ele disse que não. O repórter ficou estarrecido. Como não? O senhor? Eu não os tenho. Como é que eu vou perdoar meu inimigo se eu não tenho? Que as pessoas sejam minhas inimigas, problema delas. Mas eu não posso ser inimigo de ninguém. Porque isso é que me faz feliz ou não. Não é o que os outros pensam a meu respeito ou o que eles desejam ou não desejam para mim. Tem gente que fala assim, a minha vida não dá certo porque está cheio de inveja. Todo mundo tem inveja de mim, fulano, todo mundo deseja isso, deseja aquilo. Isso é a coisa mais furada que existe. É o pensamento mais assim, sem sentido que posso imaginar. O mal que me faz mal não é o mal que eu recebo, é o mal que eu faço. Quando eu faço o mal, aí eu me coloco numa rota de autodestruição. Mas o mal que eu recebo não. Esse é um problema de quem fez. E esse mal só vai me atingir se eu tiver alguma sintonia com ele. Se por acaso alguma coisa que alguém tentou fazer comigo me alcançou, é porque eu tinha sintonia com aquele mal. Eu tinha em mim alguma coisa que me expunha ao mal que ele desejou me fazer. Mas se não for assim, ou seja, Jesus foi à cruz pelo pensamento orgulhoso, prepotente do homem da época, que não o compreendeu, e ele não foi destruído por conta disso. Apareceu para os discípulos depois, dizendo, estou aqui. Vocês podem destruir o meu corpo, mas não podem destruir a minha alma. Então, foi isso que levou os mártires do cristianismo primitivo aos circos cantando. Eles iam para ser martirizados cantando. Deixavam os romanos estupefatos, deixavam os doutores da lei, os
o pessoal do Sinédrio, né, os religiosos, assim, completamente boquiabertos. Como é que eles podem fazer isso? Devem estar loucos. A única coisa a explicação que eles tinham é que eles eram loucos. Não, não eram loucos. Eram espíritos que não dependiam da ação dos outros para serem o que eles eram. Eles haviam compreendido que a mensagem do Cristo era a mensagem para a humanidade, a mensagem era a boa nova. E eles viviam essa mensagem. E iriam às últimas consequências por ela. Então eles não tinham medo, eles não tinham outra verdade, não tinham o que viver diferente daquilo. Se tinha que ser o final daquela forma, então eles aceitavam, compreendendo que eles iriam para uma realidade muito melhor do que aquela que eles estavam. Coisa que nós não conseguimos fazer. A nossa fé ela tem limites muito estreitos, né? Até vir uma contrariedade. Nosso equilíbrio ele vai até onde vai a nossa zona de conforto. Se de repente alguma coisa acontece dentro dessa zona de conforto, nós então perdemos a fé, nos digladiamos com os outros, né? Começamos a brigar, começamos a criar dificuldades na nossa relação com o semelhante. Lembrando que aquelas frases que muita gente diz assim, né? Mas só eu que faço, só eu que perdoo, só eu que tenho que fazer isso? Pois é. Para que eu seja feliz, eu tenho que fazer. Os outros, esse é um problema deles, né? Enquanto nós dependemos dos outros para estarmos em paz, isso não vai acontecer. Eu preciso que a minha mulher se melhore, que o meu marido melhore, que os meus filhos melhorem, né, que o meu patrão melhore, né, que os meus amigos... nós não vamos conseguir nunca, porque cada um tem a sua própria deficiência, a sua própria realidade, quando coloca em comum, né? E cada um é responsável pelos seus sentimentos. Nós não podemos controlar o sentimento alheio. Ninguém entra dentro de ninguém para colocar nada lá dentro. A alma da gente, ela tem uma porta que fica sempre fechada. Alguém que queira colaborar conosco de alguma maneira vai ter que chegar, deixar na porta, bater na porta, e a gente que vai decidir se a gente vai abrir a porta e colocar aquilo para dentro ou não. É comum a gente encontrar portas fechadas por todo lado. De você querer ajudar alguém e não encontrar como ajudar. Porque a pessoa não quer ajuda. Quantas pessoas frustradas dizendo assim, a vida não adianta nada, eu não consigo nem ajudar o fulano. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é o da gente colaborar com o crescimento do outro e não fazer por ele o que é dele. Enquanto dependemos disso, isso ainda está a serviço das nossas paixões. A vaidade da gente de querer, de alguma maneira, que a nossa vontade prevaleça, que aquilo que a gente quer fazer de bom prevaleça. Mas como numa outra obra nós vimos, né? É curioso isso, porque na verdade nós não fazemos isso para ver o outro melhor. Fazemos isso porque se o outro ficar melhor, a gente fica melhor também. É um autoconforto, né? É um conforto que eu proporciono a mim mesmo. Se as pessoas que estiverem ao meu lado me tratarem bem, ou não me derem problema pelo menos, eu já estou no lucro, tá bom demais. Agora, como eles não reagem assim, então eu começo a sofrer por conta dos enfrentamentos, porque não reage como eu gostaria que reagisse. E aí vamos caminhando nessa direção estranha. Aí a Joana coloca assim: quando a sensibilidade está embotada, não registra as manifestações da afetividade. Busca apenas emoções rudes, em cujo desabrochar se compraz. Ou seja, quando a nossa emotividade para as coisas superiores ela está fechada, o que é que a gente busca? Tudo aquilo no mundo que são os disparates do comportamento. Os disparates do comportamento. E aí a pessoa, ela não se satisfaz com a afetividade que ela tem em torno dela, ela precisa buscar além. Na sexualidade não serve aquela sexualidade junto àquelas com quem ela tem um compromisso. Ela precisa buscar uma sexualidade exacerbada, completamente fora dos contextos de normalidade, porque a sua afetividade incompleta acredita que se ela receber alguma coisa onde os seus sentimentos, as suas percepções, as suas sensações forem muito elevadas, ela vai ficar bem então. Então parte para os desequilíbrios que nós encontramos por aí, né? Os distúrbios completos de comportamento que existe. Isso em todos os sentidos, né? Então quando a sensibilidade está embotada, a pessoa ela quer viver emoções rudes. Tem gente que gosta de brigar, só está feliz quando está brigando com os outros.
Em todo lugar que vai, arruma encrenca, briga com um, briga com o outro, provoca um, provoca o outro, porque precisa daquele frisson que aquela relação eletrizante lhe dá. Ou seja, como se uma eletricidade entrasse nele naquele momento, né? É como se fosse uma droga mesmo. Ele precisa viver com o seu sistema nervoso constantemente exaltado para que a adrenalina lhe dê energia, para que ele possa prosseguir vivendo. Então, se a emotividade não está manifestada positivamente, né, enobrecida, a pessoa precisa então de emoções rudes. Então, são os briguentos que a gente encontra por aí, são os sexólatras, o alcoolismo, o cigarro, a droga, faz parte desse processo de emoções rudes. Eu, por exemplo, em particular, eu não gosto da sensação, embora praticamente nunca tenha bebido, as pouquíssimas vezes quando adolescente me deram álcool, eu não gosto daquela sensação de zonzura, de tonteira que a bebida dá. Mas a maioria de quem bebe, bebe por causa disso, porque quer sentir, né, para ficar bem... Eu falo, eu preciso ficar zen, né? Aí fica zen nada, zen vergonha, zen vontade, né? Zen tudo. Aí vai fazendo, cometendo os disparates todos que a bebida promove, porque tira a pessoa do seu senso, né? Mas a pessoa gosta disso. Então ela precisa dessas emoções rudes, negativas, materializadas. Para quê? Para poder criar uma ilusão de vida para ir caminhando, porque não tem coragem de buscar alguma coisa que seja mais nobre e preencher esse espaço, ao invés de ser com emoções rudes, com emoções superiores. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que não existe festa no mundo que nos dê maior alegria do que ver alguém sorrir por alguma coisa que a gente fez por ele. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não são essas palavras, mas é esse o sentido. Não existe festa no mundo, nada, nenhum artifício que dê uma alegria na alma maior do que aquela de ver um rosto sorrindo, feliz por alguma coisa de bom que você tenha feito para ele. Quando você sai e vai visitar os bairros miseráveis, vai a um lugar onde tem alguém necessitado e faz alguma coisa de bom por aquela pessoa, por alguém que está necessitado. Ou quando você consegue perdoar alguém que te feriu, quando você consegue dar alguma coisa de bom a alguém por sua vontade, sem que a pessoa peça. Ou mesmo quando pede, tem gente que bate na porta da casa da gente, a gente fala, vai embora, é vagabundo, não trabalha, vai embora daqui. Ou seja, a gente não tem coragem de sair de casa. Jesus põe a pessoa na porta da casa da gente e a gente manda ela embora, chama ela de desocupado, de vagabundo. Que importa o que ela vai fazer com o que você vai dar? Ela está te dando a oportunidade de treinar o teu sentimento nobre, que é o desprendimento em primeiro lugar, né? Tirar a mão do bolso, né? Com a mão do bolso, a gente fica no mão do bolso assim, né? Fechada, que é para não sair uma moeda, né? Está te dando a oportunidade de tirar a mão do bolso. Ah, não, ele vai beber. Isso é um problema dele. E se ele não for beber? Como uma vez Maria Dolores me mostrou uma cena, passou pela minha cabeça a ideia de que a pessoa ia usar o dinheiro que a gente estava dando para tomar alguma coisa. E ela abriu um painel sublime, onde eu pude visualizar que ele não bebia coisa nenhuma. Ele juntava uma moedinha ou outra ali, passava no mercado, comprava 1 ou 2 litros de leite e levava para as crianças que estavam em casa. Realmente era um desocupado. Era uma pessoa que não tinha coragem de trabalhar. E ela disse assim, que muitos de nós já passamos pelas fieiras do desinteresse pela vida, vegetando à custa de parasita no coração dos outros, vivendo daquilo que os outros nos davam, porque não tínhamos coragem de fazer as coisas por nós mesmos. Quem somos nós para julgar aquele coração que hoje não tem coragem de fazer nada? Quem somos nós? Porque nós também já passamos por comportamentos assim. E muitos de nós ainda vivemos assim hoje, como parasitas, fixados no sentimento dos outros, dependendo das emotividades alheias, da misericórdia de um coração, de uma mãe, de um pai, de uma esposa, de um marido, de um irmão, de um amigo. Nós ainda vivemos assim. Fixados no coração dos outros. E a gente chama aquele que bate a nossa porta de vagabundo, de desocupado. Não vou dar nada não. A vida pode convidar a gente amanhã a experimentar a mesma sensação. Nós não somos melhores do que ele.
Se já superamos algumas coisas em algum sentido, em outras situações, somos iguais ou piores. Poderíamos ter experiência semelhante, para a gente entender como valorizar o próprio sentimento, independente de julgar quem quer que seja sobre o procedimento alheio. A direção da vida de cada um é própria. Nós não temos como controlar isso. Então, quando buscamos a caridade, o bem desinteressado, sem julgar ninguém, aí o Evangelho segundo o Espiritismo diz que não tem alegria no mundo, não tem festa no mundo que dê uma alegria maior. Não tem. Nada pode dar um bem maior. Mas o homem que está sob o império das suas paixões prefere essas festas, as coisas que nos dão uma alegria exterior, momentânea, que eleve, que mostra a gente para a sociedade, que todo mundo veja que a gente está lá na frente fazendo alguma coisa, todo mundo enxerga e a gente fica feliz com esta miserável parcela de um benefício que na verdade não existe. Porque o único benefício, segundo o Evangelho, é o desinteressado, é aquele que você presta ao mundo sem ser notado. Na obra Paulo Estevão, Gamaliel disse a Paulo, para ele ir para o deserto, ser tecelão, que o pai dele havia ensinado ele a ser tecelão. E disse a ele, vai lá, porque as tarefas apagadas são aquelas que enobrecem o espírito. Aquela que te ilumina não são as tarefas que aparecem, são as tarefas apagadas, aquela que você faz que ninguém vê. E essas tarefas nós não estamos interessados nela, porque não queremos nos apagar para fazer o outro que está do nosso lado feliz, porque queremos que ele nos faça feliz. Não conseguimos nos apagar para que o outro sobressaia, para que ele faça o que ele acha que deva fazer, enquanto a gente se nulifica, se anula emocionalmente no sentido negativo, para que o outro cresça, para que ele faça aquilo que ele deva fazer. Ter paciência, perdoar, compreender, ter tolerância é difícil, porque a gente quer viver, nós queremos viver no auge das percepções dos outros. Nos esquecemos que, na verdade, nós é que temos que viver apagados para perceber os outros. Somente aquele que não expressa um brilho artificial pode ver o brilho dos outros e exaltar esse brilho, ajudar o outro a brilhar. Porque não há ninguém que não tenha no seu coração alguma coisa de bom. Mesmo a pessoa mais vil, mesmo a pessoa desprovida de qualquer valor, que a gente acredita que não tenha valor nenhum, ela tem alguma coisa de bom, que quando estimulado, que quando cuidado, com carinho, com respeito, aquilo desabrocha. Desabrocha. Quem quer as tarefas apagadas? Ninguém quer. Nós queremos aquelas que nos dê, um certo brilho. Chegamos num lugar, já perguntamos logo quem é que é o dirigente, porque de preferência amanhã eu gostaria de estar no lugar dele. Ninguém pergunta onde fica as vassouras. Alguém chega numa instituição e fala assim, onde estão as vassouras? Alguém pede? Não. Quantos pais dizem aos seus filhos, o dia que você for pai, o dia que você for mãe, eu quero ver como é que você vai reagir diante do teu filho e se você vai dar a ele o que você está pedindo para mim. Quero ver. Porque o filho costuma olhar para o pai e para a mãe e achar que o pai e a mãe são os tiranos, que não dão a eles o que eles querem. Mas o pai e a mãe têm mais maturidade, pelo menos deveria ter, né? Alguns não têm, tem filho que são mais maturidade que pai e mãe, mas se tiver não cobra, o que cobra não tem. Então o pai e a mãe têm mais. Um dia você vai ter o teu filho e ele vai te pedir as mesmas coisas ou coisa pior. Vamos ver se você vai ser tão condescendente assim com ele, com os desejos e as vontades dele, como esses que você está pedindo aos seus pais. Então nós estamos sempre deslocados da realidade, tentando exigir alguma coisa que na verdade não é o essencial para a nossa vida. Vivemos sob o império das nossas paixões. Uma das maiores paixões que a gente tem ainda é o orgulho. E ele é dissolvente. Ele dilui tudo de nobre que a gente tem. O orgulho acaba com o relacionamento afetivo, acaba com o casamento, acaba com o relacionamento da amizade, acaba com a alegria da pessoa, acaba com tudo. O orgulho destrói tudo. Porque o orgulho faz você acreditar que você merece alguma coisa diferente daquela que você está recebendo. O André Luiz diz assim, que ninguém está no lugar errado. Todo mundo está no lugar certo, na hora certa, com tudo certo, recebendo o que precisa, fazendo o que deve. Mas a gente não aceita
o posicionamento de onde a gente está. Não estou dizendo aqui de querer crescer, de buscar melhorar. Estou dizendo da condição humana. Todos nós estamos no lugar certo. Lemos ontem na obra que nós estamos estudando, do Mundo Maior. Deus não erra. Entendeu? Lemos ontem à noite, né, Marco? Deus não erra. Deus não se enganou. Deus não erra. Então, se Deus não erra, o que está errado? A maneira de eu enxergar e de sentir a vida que eu tenho. As minhas emoções precisam de revisão. A gente não leva o carro para fazer revisão? A gente leva o carro na empresa para fazer... Porque quer o carro, né? Vou viajar, a primeira coisa que eu faço, opa, se for uma viagem longa, né? Vou lá fazer revisão do carro. Vai que, né? Tem um negocinho lá que não está bom e de repente quebra na estrada, eu vou fazer o quê? Mas a gente não faz a mesma coisa com os próprios sentimentos. Não faz revisão. Não leva o coração para revisão. Ah, leva sim, eu fui no cardiologista essa semana. Não é dessa revisão que nós estamos falando, né? Por fora tudo bem, e por dentro? E o coração da alma? E o sentimento, como é que anda? Temos que fazer revisões constantes para ver se está tudo em ordem. E verificando distonias, precisamos trabalhar para consertar isso. Quando a gente está muito exigente com os outros que estão à nossa volta, é porque estamos deixando de fazer alguma coisa. Porque aquele que faz não tem tempo para exigir dos outros. Diz o Frei Fabiano de Cristo, numa de suas obras, se nos cabe fazer mais, é porque temos recebido muito. Olha só, se nos cabe fazer mais, é porque temos recebido muito. A gente só vai entender quem era aquela pessoa que estava do nosso lado, que a gente exigiu tanto, quase nada deu, que a gente transferiu o coração para ele nos fazer feliz, quando na verdade a missão pode ter sido a inversa, né? Sou eu que tenho que renunciar, que perdoar, que compreender, que entender. Nós vamos descobrir isso quando entrarmos do outro lado da vida. Quando a gente virar a página e passar para o outro lado da vida, que é a vida espiritual, é que nós vamos entender as verdadeiras tarefas que nos trouxeram à Terra. Que não são essas que a gente imagina que seja. A gente acha que veio aqui para ser amado, para ser respeitado, para ser atendido. E na verdade é o inverso. Nós viemos aqui para amar, para respeitar, para atender. E se eu passar uma vida inteira assim, ótimo. Se for para você, se durante toda a sua vida, se durante toda a minha vida sou eu que tiver que fazer, quando despertar do outro lado, vou chegar lá com a minha tarefa concluída. Pronto para viver uma verdadeira afetividade. Porque há muitos espíritos que vêm para a Terra e reclamam que não foram agraciados por Deus com afetividade. Na verdade, estão com o afeto verdadeiro. Como diz o livro tem um livro do Richard Simonetti, que a pessoa viveu uma vida inteira, fez tudo direitinho, porque disse que ia chegar do outro lado para encontrar o verdadeiro amor dela do outro lado. Ia chegar lá do outro lado, agora, quando eu chegar do plano espiritual, então eu vou ver quem é o meu verdadeiro amor, porque na outra vida eu quero ser feliz. Essa foi só o problema. Essa tive um monte de filho, coisas apesar da família ser boa, mas quando eu chegar do outro lado, vou encontrar o meu amor mesmo, e aí vou viver uma vida com esse grande amor. Chegou do outro lado, descobriu que o grande amor da vida dele eram aqueles com quem ele já estava. Acontece que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né, sob o império das paixões, não permite a gente visualizar isso. E outra, como que um verme pode querer um anjo do lado? De nós, para os espíritos de um mundo feliz, segundo Emmanuel, é a diferença de um verme, né, para nós. Mas a pessoa tem mais do que agradecer o fato de estar podendo sempre fazer. Com certeza. Agradecer o fato de poder fazer. Então, ou seja, nós queremos anjos do nosso lado. Mas aí a Joana, na outra obra, ela diz assim, o que faria um anjo? Quais são os interesses de um anjo e de um verme? O que seria de interesse de um anjo, que é de interesse do verme? E o que seria de interesse do verme, que é de interesse do anjo? Então, verme com verme, anjo com anjo. Então, ou seja, é claro que
aquelas... Eu sei que a figuração é pesada, mas é assim que ela fala. Agora, ou seja, aqueles com quem nós convivemos são iguais a nós. São espíritos imperfeitos, com as mesmas deficiências. Também estão aprendendo a amar, também estão tentando crescer, também estão aprendendo a conviver com as suas emoções, do mesmo jeito que nós estamos fazendo. Eles também não sabem. Não adianta eu exigir um comportamento do outro que ele ainda não sabe dar e que eu também estou aprendendo. Porque os olhos, muitas vezes embotados, como a Joana coloca aqui, para as próprias deficiências, não permite ver os defeitos. A gente vê os dos outros, mas não enxerga os próprios. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem um problema, todo mundo tem alguma coisa que a gente quer ressaltar de negativo, mas a gente não consegue enxergar os próprios. Por que vedes um argueiro na trave, no olho do teu irmão, quando tens uma trave no teu? Não falou Jesus? O maior terapeuta da humanidade foi o Cristo. E ele deixou mensagens assim lindas, que se refletidas, por isso que eu disse que ele é o endereço de Deus. Ele é o caminho. Quando a gente presta atenção no que ele falou, a gente vive melhor e vai na direção de Deus. Por que você está enxergando o argueiro no olho do teu semelhante, você não está vendo a trave que está no teu? Eu condeno um defeito de alguém e essa pessoa convive com um muito pior, meu, sem dizer nada. Me compreende, me aceita como eu sou e mesmo assim vive do meu lado, procura viver comigo do jeito que eu sou, me amando, me respeitando, e eu não consigo conviver com um da pessoa. E fico exigindo, mandando. Não tem ingratidão maior do que a ingratidão de filhos contra os pais. E eu já vi um filho maltratar uma mãe de uma maneira vil, verbalmente. E vi a velhinha abaixar a cabeça, silenciar e não responder. Pouco tempo depois, esse mesmo filho estava na cama, dependente agora completamente dessa mãe, que agora ele chama de anjo. Quando visitado, ele diz assim: ela é meu anjo. Um anjo que não foi reconhecido. Enquanto ele tinha as suas condições perfeitas de saúde. Tem valor esse sentimento agora? Tem, relativo. Relativo. É igual a herança que fica para os descendentes depois que a pessoa morre. Tem algum mérito para a pessoa que partiu? Tem, mas relativo. Porque o bem que nos faz bem é o bem que nós fazemos enquanto estamos bem. Se eu estou vivo, partilhar as minhas coisas é nobre. Depois que eu morri, vai ficar para quem? Eu não posso levar para lá? Alguém pode levar as suas escrituras, suas propriedades para o mundo espiritual? Alguém de nós podemos levar alguma coisa? Seus sapatos, suas roupas, seu carro, sua casa, você pode levar embora para o outro lado? Não pode. Agora, depois que eu partir, é óbvio que tudo que era do mundo fica aqui e vai ser partilhado mesmo por quem ficou. Tem um relativo mérito, mas o mérito verdadeiro é quando, em vida, olhando as necessidades dos outros, a gente partilha um pouco daquilo que é nosso. Deixar para reconhecer o amor, o carinho e respeitar alguém depois que já não tem mais condições de ser tão, né, de ser tão negativo assim nas suas expressões, por limitação, como essa pessoa, sem julgá-lo, é claro. Estamos analisando um fato porque a gente pode também incorrer no mesmo erro, de só reconhecer os outros depois que não nos resta mais nada de nós mesmos. Agora que está na completa dependência da mãe, a mãe virou um anjo. Que bom que ele reconheceu isso agora. Vai poder trabalhar o seu sentimento, vai poder melhorar o seu sentimento. Como já dissemos isso várias vezes e voltamos a dizer, a gente só reconhece o valor, a importância, não é nem o valor, a importância que a outra pessoa tinha na nossa vida quando ela parte. Quando ela vai embora, né, aí a gente sente a falta, a importância que aquela criatura tinha na nossa vida. Por isso que não pode deixar de dizer: eu te amo, eu gosto de você, eu te quero bem, muito obrigado. As amabilidades naturais da convivência precisam ser constantemente repetidas por nós, para que a gente passe a suavizar a nossa forma de ser e deixe as expressões rudes, a rudez do nosso caráter, da nossa forma de ser, amenizadas. Elas vão diminuindo o seu império. Senão, essas paixões vão destruindo-nos e nós vamos perdendo a oportunidade de crescer com a existência.
Valoriza o afeto que está do teu lado. Valoriza. Valoriza as pessoas que passarem pela tua vida, em qualquer condição que seja. Não transfira para depois, para amanhã, porque esse amanhã pode ser, para essa existência, tarde demais. Perder um afeto por orgulho, por vaidade, por presunção, é um desperdício, quando Deus já nos colocou no lugar certo. Se existia um lugar melhor no mundo para a gente estar, Deus teria colocado lá. Não existe pessoa no mundo que preencha mais as suas necessidades do que aquela que está com você. Se existisse, Deus teria te colocado lá, conduzido. Jesus disse assim: se teu filho te pede pão, você não dá uma pedra, você não dá uma serpente para ele. Imagina Deus que está nos céus, que o Pai, que Ele é bom. Jamais Deus nos conferiria alguma coisa que não fosse o melhor para nós. Jamais, jamais, jamais. Então, reconhecendo isso, a gente diminui um sentimento horrível que a gente tem, uma posição ruim, né? As exigências. Nós calamos as exigências e passamos a fazer por nossa parte. Ao invés de exigir, o melhor é fazer, conceder. Que bom que eu posso perdoar, que bom que eu posso compreender. Sempre eu, que bom, que bom. Isso vai me fazer bem, não vai fazer bem para o outro. Nem sempre quem é compreendido, quem é perdoado, quem é agraciado com alguma coisa, consegue compreender o que recebeu. Mas o teu coração sabe o que deu. Com toda certeza, você, como Espírito Eterno, sabe exatamente o que deu. E isso vai te fazer bem. O teu sentimento vai ficar melhor. E como a gente não depende dos outros para ser feliz, esse bem que você fez, embora não compreendido, não aceito, não entendido, vai te fazer bem. Vai te trazer o restante tudo que faltar. Jesus falou: busca o reino de Deus e a sua justiça, e o resto te será dado por acréscimo. Se você vive sob os ensinamentos que Ele deu, se você procura viver como Ele ensinou, o restante acontece. Porque para quem está fazendo verdadeiramente, pouco importa o que vai receber. Voltando à questão das mães, da mãe principalmente, com muita raridade, com muita exceção mesmo, com exceção mesmo, uma mãe precisa de alguma recompensa, que venha, por exemplo, de um filho. Do marido, às vezes sim. Ela pede, às vezes exige, tem dificuldade, mas com o filho não. Ela faz descomprometidamente, sem esperar qualquer reconhecimento. E está pronta, inclusive, para as críticas, inclusive para ser criticada, inclusive para ser depreciada. Isso está uma porcaria. E às vezes ela até concorda: isso mesmo, meu filho, está uma porcaria. Eu vou aprender a fazer direito. Perto da minha casa, eu já vi filhos rebeldes, já embrenhando pelos campos das drogas, atirarem panelas travessas de comida, panelas no meio da rua, porque diziam que não estava como eles queriam que estivesse. E vi a mãe silenciar, não revidar, permanecer quieta, e o filho sair para a rua dizendo impropérios, e às vezes a mãe ir lá para o quarto chorar, escondida. Mas não chorar pela desfeita que recebeu, que é o mais sublime. Chorar por conta da fraqueza do filho, de ver o filho naquela situação. Eu já ouvi mães dizerem isso. Eu não me importo com o que ele faz comigo, mas eu me importo com o que ele está fazendo com ele. Quando a gente passar a entender isso, a gente vai conseguir ser feliz. De não ficar preocupado e angustiado com o que os outros estão nos fazendo, mas com o que eles estão fazendo com eles mesmos. Aí sim. Uma vez numa meditação alguém nos perguntou: mas quando é que eu vou saber que eu estou perdoando se a gente disfarça por conveniência as nossas atitudes? De repente eu digo que eu estou perdoando alguém e não estou. Como é que eu vou saber quando eu estou perdoando? E aí Maria Dolores disse assim: quando você for às lágrimas de piedade daquele que te feriu pelo mal que está fazendo a si mesmo. Aí você vai saber que está perdoando. Quando você for às lágrimas de piedade de quem te feriu, não de raiva dele, não de vontade de que ele desapareça, que ele vire pó.
né? Quando alguém fere a gente fica bem quietinho, mas deseja que um raio caia na cabeça da pessoa e parta ela pelo menos em 4 partes, tá bom, né? 2 de assim, beleza. Não. Quando a gente for às lágrimas de piedade daquele que nos feriu. Porque sabemos pelo mal que ele está fazendo a si mesmo. Aí significa que nós estaremos verdadeiramente perdoando. Esse é o perdão verdadeiro, segundo ela. Viu como é simples o entendimento? Como não precisa filosofar? Quando não temos que entender grandes teses para sabermos o que é o perdão? Foi o que Jesus fez na cruz. No momento final, no extremo da sua dor física, em todo aquele constrangimento, ele não se preocupou com ele. Ergueu os olhos para os céus e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A preocupação de Jesus era conosco, com a humanidade, não com ele mesmo naquele momento. Ele não se importou com ele, mas pediu perdão a Deus pela humanidade, porque não sabia o que estava fazendo. Então, quanto a essas mães que choram escondidas, não choram por vaidade, por orgulho, mas choram, mães e pais, né? Pais também. Choram pelas condições do filho, pelo que ele está fazendo com ele mesmo, não pelo que eles receberam. Quando nós estivermos próximo disso, os nossos sentimentos estarão então a serviço dos estímulos enobrecedores e não das nossas paixões, cuja maior delas é o egoísmo, que é um filho do orgulho, que faz com que a gente queira que o mundo gire em torno de nós e que todas as nossas vontades sejam satisfeitas. Que eu fique bem, tudo bem. Mas se a gente recordar da oração atribuída a Francisco de Assis, nós vamos lembrar do que ele coloca lá na prece. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive, ou seja, morrendo para as imperfeições, para as paixões, para aquilo que é negativo, que tanto exalta a nossa personalidade, é que nós vamos viver. Aí a gente vai viver. Aí vemos Gamaliel orientando então Paulo, dizendo: as tarefas apagadas conferem brilho ao Espírito. As tarefas apagadas. Quando a gente deixa de querer brilhar, deixa de querer sobressair, para que o outro seja feliz, para que o outro seja melhor, para que o outro cresça. Ninguém nunca vai perder por ter amado. Nunca. Por ter passado longo período da sua vida se dedicando a uma causa nobre, que seja de alguém ou de algum lugar. Como muitas vezes em entrevista, a gente ouve a pessoa falar: eu perdi 25 anos do lado do meu marido, da minha esposa, 20 anos lutando para melhorar meu filho. Eu perdi. Não perdeu nada. Se amou, não perdeu. Agora, se investiu igual investe em caderneta de poupança, esperando dividendos lá na frente, né, juros, aí perdeu mesmo. Aí perdeu 25 anos, devia ter feito outra coisa. Ter plantado uma roça, cuidado de uma horta, cuidado de cachorros, teria ganho mais. Agora, quando a gente ama, não perdeu nada. Quem ama, não perde nada. Se durante todo esse tempo você dedicou verdadeiramente o teu amor, você ganhou. Porque investiu nos teus próprios sentimentos. Com amor desinteressado, que nos fala o Evangelho. O único bem verdadeiro é o bem desinteressado. É aquele que a gente faz sem esperar qualquer coisa em troca. Em qualquer nível que seja. Das nossas relações humanas, em qualquer nível que seja ela. Com quem quer que seja. Quando a gente chorar, sim, mas não chorar por orgulho, mas chorar de piedade daquela pessoa que está se destruindo, com desejo supremo de que ela fique bem. Não se importar pelo que ela falou para a gente, pela alfinetada que nós tomamos dela, pela lancetada no coração que a gente recebeu, pela traição, pela mentira, não importa isso. Isso é insignificante para nós, porque isso faz parte da realidade dela, não é nossa. A nossa tarefa é de amá-la, do jeito que ela é, da forma como ela está. Como os exemplos sempre falam muito mais do que as nossas palavras, que às vezes irritam,
vivendo, tentando amar a pessoa do jeito que ela é, e fazendo bem a ela, isso vai provocar nela reflexões muito mais profundas do que os longos discursos moralistas que a gente faz muitas vezes para tentar, querendo consertar outra pessoa. O exemplo tem uma força muito maior. Porque a pessoa vai dizer, mas peraí, eu a ofendo sempre e ela me trata bem? Por que será? E ela vai tentar entender, então, por que você a trata assim? E você não se ofende com o que ela está lhe fazendo. E isso tem uma força muito mais poderosa do que as palavras, que muitas vezes fluem de onde? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Que na maioria das vezes não é querendo o bem do outro, mas querendo que o outro fique bem para a gente ficar bem também, para que seja mais confortável. Se a pessoa não me incomodar, então tá bom. Ou seja, por que fulano não deixa de fazer isso? Nem sempre é porque a gente quer o bem dele, mas porque se ele não fizesse isso, eu não ficaria tão envergonhado da sociedade de ter um filho assim, com problema. Imagina as pessoas saberem que eu tenho um filho com problema, meu marido tem problema, minha esposa tem problema. Eu não queria que a sociedade me visse assim, os meus amigos me vissem assim. Então, na verdade, que ele se comporte bem não é bem porque a gente quer o bem dele, porque nós estamos preocupados com o desgaste que aquilo promove para a nossa imagem, né? E assim vai. Assim vai por todos os âmbitos que a gente puder aplicar essa proposta, essa visualização. Bom, quando indiferente, então, essas emoções ignora o rumo das exteriorizações e vive apaixonada, mantendo que os instintos fisiológicos predominantes, o egoísmo, somente quando estimulada pelos objetivos enobrecedores, estabelecem paradigmas e patamares de autorrealização e integração nos mecanismos da vida. Então, somente quando as nossas emoções forem estimuladas por objetivos enobrecedores, ela consegue estabelecer, então, patamares de autorrealização. Foi como nós dissemos, não há alegria, não existe nenhuma festa no mundo, não existe nada que nós possamos viver que seja maior do que ver a felicidade de alguém que a gente tentou ou desejou fazer o bem. Não tem nada que dê algo melhor para nós. Quando nós nos colocamos na condição de quem faz, não de quem necessita receber, nós ficamos autorrealizados, porque fizemos. Como tem gente que recebe tudo, que tem uma vida maravilhosa, que tem afetos, que lhe dedicam todo o tempo, todo o carinho, todo o amor, todo o respeito, nem por isso são mais felizes. Se atiram nas drogas, no álcool, no sexo desenfreado e muitas vezes no suicídio. Até mesmo ao suicídio. E eram pessoas que tinham tudo, que eram amadas até o extremo. Viu como o amor que a gente recebe não é garantia suficiente que a gente vai se manter no caminho da autorrealização? Mas a autorrealização, estar realizado em si mesmo, é o ato de fazer alguma coisa, uma ação nobre, não receber nobreza dos outros. Que bom que alguém me trata bem, que bom que as pessoas convivem comigo, são pessoas agradáveis. Bom, tudo bem, mas isso não é garantia de felicidade. A maioria, 99%, existe uma estatística médica, 99% dos depressivos possuem vida regular, com relativa felicidade, com relativo conforto, com relativo equilíbrio de vida, e são depressivos. Prova de que nada do que é de fora é garantia para aquilo que deve vir de dentro. A alegria de viver não é algo que a gente colhe de fora, não é comprar o objeto do nosso sonho, não é estar do lado da pessoa sonhada, não é ter todo o dinheiro que a gente gostaria de ter, não é ter cursado essa faculdade, aquela, não é ter um número grande de amigos desse jeito, daquela forma, não é nada disso. A alegria vem de dentro, da autorrealização, que a Joana diz aqui que só pode vir dos objetivos enobrecedores. Que são os objetivos enobrecedores? Aqueles que dizem respeito ao bem-estar do ser humano. Jesus resumiu isso numa frase e depois num mandamento. Amai-vos uns aos outros,
ele diz. E depois ele acrescenta um mandamento à lei divina, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então o amor como ele amou dá paz para a gente, dá tranquilidade, dá harmonia, dá felicidade, porque é um amor sem exigência, é um amor descomprometido com qualquer vínculo material, é um amor desinteressado. Por que você faz o bem? Porque é bom fazer o bem. Eu me sinto bem fazendo o bem. Já ouvi isso de uma pessoa muito simples, mas de uma nobreza de caráter a toda prova. Ela respondeu: porque eu gosto de fazer o bem. Me faz bem fazer o bem. É uma dessas que realiza tarefas apagadas. A gente pede muitas vezes para as pessoas auxiliarem em tarefas e ao invés de auxiliar, elas criam um monte de problemas. Se vai para a cozinha, arruma um monte de problema na cozinha. Se vai para a faxina, arruma um problema na faxina. Se vai para a sopa, arruma um problema na sopa. Se vai servir alguma coisa fora, arruma um problema onde vai fazer. Todo lugar que a pessoa está, ela é um problema onde ela está. Enquanto que aqueles que silenciosamente realizam tarefas apagadas, sem a preocupação de querer isso ou aquilo, cumprem judiciosamente os seus deveres, com amor, com carinho, com desvelo, são pessoas tranquilas, que você olha nos olhos delas, elas estão sempre em paz. Conhecemos alguns exemplos, que você olha nos olhos dessas pessoas, elas estão sempre em paz, sempre tranquilas, não reclamam de nada, não exigem nada de ninguém. Uma vez cheguei aqui na cozinha, o pessoal estava lavando os latões, e uma dessas pessoas que eu admiro profundamente, embora respeite todo o trabalho de quem quer que seja, ela estava com uma bucha, que tem aquelas buchinhas que a gente compra no mercado, que tem um lado que é liso, né, maciozinho, e tem um outro que é áspero. Acho que deve ser para limpar, né, eu que não lavo muito coisa de cozinha, deve ser para limpar coisas mais difíceis que devem ficar grudado nas panelas, né? E ela estava com uma buchinha daquela, esfregando uma panela. Eu olhei para aquilo e falei: mas você pretende limpar esse fundo aí com essa coisa tudo grudado com essa bucha? A bucha estava dissolvendo. E ela estava lá, fazendo um esforço danado. Eu falei: pelo amor de Deus, pega uma bucha nova. Eu falei: sabe que eu nem me lembrei disso? Ou seja, não consegue exigir, às vezes, nem o mínimo para dar um certo conforto para realizar a tarefa apagada que ela está fazendo, que ninguém está vendo. Nem isso exige. E eu fiquei olhando para aquilo e falei: meu Deus do céu. Aí a gente, para poder fazer uma coisa, exige: bom, você vai me comprar esse detergente, tem que ser dessa marca. Aí essa bucha tem que ser aquela bucha turca, que tem 3 fiapos assim, e tem um negocinho que faz assim, porque aquele lá limpa bem. Aí você me arruma aquele solvente que a gente coloca assim, arranca a casca e tal. Nem com tudo isso a gente consegue fazer direito. Larga na metade e fala: não dou conta disso aqui não. Enquanto que o outro arranca na unha, né? E apaga com silêncio, sem abrir a boca, sem criar problema nenhum. Eu acho que eu brincando com Maria Dolores um dia eu disse assim: perguntei a ela, ela também tem os seus momentos de gracejos, no bom sentido. Eu falei para ela assim: benfeitora, o que poderia ajudar as pessoas, quando estão juntas realizando uma tarefa, a não se engalfinharem, a fazer as suas tarefas com tanto desvelo? Ela disse assim: o mutismo, ficarem todos mudos. Se as pessoas fossem acometidas de uma síndrome de mutismo, enquanto fossem realizar as tarefas, daria tudo certo. Porque a língua é um negócio terrível, né? Ela é um bichinho que tem hora que não cabe dentro da boca, quer sair. É um bichinho que quer sair, né? Se a pessoa fosse tomada de uma... né? Aí eu, brincando com ela, acrescentei também a cegueira, né? Porque se a pessoa não enxergasse quem está do lado e não visse o que o outro estava fazendo, não tinha problema nenhum. Era só botar a pessoa na frente da panela com a esponja e falar: pode esfregar, né? Acabou o problema. Alguém só para vigiar se estava esfregando o lugar certo, né? Cozinhar, né? Bota a pessoa na beira do fogão, põe ela com a mão na panela e ela vai para a direita agora, para a esquerda, né? Pronto, daria tudo certo. Mas como a gente fala e a gente vê, é um problema sério. Viu como que falar e ver é um problema?
Pega o capítulo lá do Curadars, né? Do Vianney, lá no Evangelho, que fala da menina que vai pedir para abrir os olhos dela. Ele fala: menina, você tinha que bem dizer, não está enxergando. E quantas coisas erradas, enganosas a visão traz. Aí ele fala: eu não sei fazer milagre, que você espere. Está lá no capítulo que fala sobre, né, a menina que foi levada lá para ele abrir os olhos dela. Então a gente tem que buscar isso, né? A gente precisa crescer, né? Dissolver aí as paixões que tanto nos enseguecem, mas somente com os objetivos enobrecedores, não aqueles que a gente faz do jeito que a gente quer, da forma como a gente convenciona, mas aqueles onde o nosso coração é ativado, é estimulado de maneira nobre, né? E quando falamos dessa maneira, todos nós desejamos, é claro, a autorrealização. Mas a autorrealização, ela não virá do número de tarefas que empreendemos na existência, mas da maneira como o nosso coração lida com cada tarefa que empreendemos. Viver é essencial. Viver bem é vital. Nós necessitamos buscar a boa vivência. Observemos ao nosso lado os corações queridos que fazem parte do cortejo abençoado de nossa existência. São verdadeiros tesouros que Deus colocou ao nosso lado, vislumbrando a possibilidade de nos fazer feliz. Porque se uns aos outros não nos podemos fazer felizes, Deus pode nos fazer feliz. Porque nos oferece as possibilidades enobrecedoras da convivência, onde nossos sentimentos nobres são convidados a serem partilhados. Ouçamos a voz do bom pastor, o meigo Rabone da Galileia, ele que andou pelas areias escaldantes, suportando o sol causticante daquela região, deixou a mensagem refrescante, a brisa que traz frescor às nossas almas. As suas palavras acomete-nos feito uma solução para a doença que hoje nos degenera o caráter, infiltrando-se nos recônditos mais profundos de nossa alma, convida-nos à modificação. Vinde a mim, disse ele, que nós observemos os seus ensinamentos através de tantos quantos a vida convidar a conviver conosco, na oportunidade de dissolver as nossas paixões para adotar as ações enobrecedoras da caridade, do amor incondicional, do desejo de auxiliar o nosso próximo. Quando amamos como Ele amou, o amor nos inebria, nos envolve a alma, dá sentido ao nosso jeito de viver. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, concedendo-nos sempre a sua paz. Graças a Deus.